Continue glorificando. Nós te louvamos, ó Senhor. Quem está feliz com Jesus, dá um brado de vitória. Aleluia! A presença de Deus é suficiente. Diante da presença de Deus, a tristeza, a doença, as preocupações, ela tem que ir embora. Porque Deus, Ele é suficiente nas nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Aleluia! Louvado seja Deus. Eu estou muito feliz por estar à casa do Senhor. Assim como disseram ao salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Fique alegre quando vier para a igreja, porque você vem adorar, você vem exaltar, você vem glorificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre e eternamente. Amém? Louvado seja Deus. Um abraço para vocês que estão nos assistindo aí no canal do YouTube. Muitas vezes tem pessoas em casa ou em hospitais que estão precisando de ouvir uma palavra, de ouvir uma mensagem de encorajamento, de fé. E nós estamos aqui. Você que pode vir para a igreja, ter a comunhão com os santos, ao vivo e em cores, venha. Mas quem não puder, fica aí ligado com o Senhor. E juntamente conosco, à luz da palavra de Deus, para receber da parte do Senhor o pãozinho quentinho dos céus, para aquecer a nossa fé e os nossos corações. Amém? Um beijo no seu coração, que Deus te bendiga em nome de Jesus. Vamos orar. Paizinho amado, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação. Pai, nós reconhecemos que só o Senhor é Deus, que Tu és digno de honra, de louvor, que Tu és o único Deus. Oh, aleluia, Jesus. Tu és o amado da nossa alma, o desejado das nações. Oh, amado Pai, bendito seja o Teu nome para todo sempre. Pai, nós Te louvamos porque nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Nós Te louvamos porque 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Nós veremos, ó Deus, com os nossos olhos, Pai, a recompensa dos ímpios. Deus, nós Te louvamos porque o Senhor é Deus que nos sara, que nos dá saúde. O Senhor é Deus de misericórdia e bondade. Paizinho amado, vai visitando, Senhor, cada coração aqui, cada coração também daqueles que estão nos assistindo através deste canal. Que o Senhor esteja inundando a Tua paz, a Tua vida, a Tua fé, o Teu milagre, o Teu sobrenatural em cada casa, em cada lar, em cada vida, em cada pessoa. Deus, que o Senhor esteja agindo com milagres e maravilhas. Pai, que a Tua palavra, que é poderosa, que é eficaz, a Tua palavra que não volta vazia, antes faz tudo o que Te apraz e prospera para o propósito a qual o Senhor enviou, Pai. Em nome de Jesus, que esta palavra seja efetiva, seja gloriosa, faça milagres e proezas, Pai, em cada vida, em cada mente, em cada coração. Paizinho amado, toma o coração de cada um dos Teus filhos nesta noite. Vem tirar toda a preocupação, toda a tristeza. Pai, em nome de Jesus, toda a depressão, toda a opressão, nós cremos, Senhor, que o Filho de Deus, Jesus Cristo, Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele se fez pecado, Ele se fez maldição. Pai, o Teu Filho Jesus levou no corpo dele toda a dor, toda a enfermidade. Ah, Senhor, para que nós recebêssemos a cura divina. E é para hoje esta cura, Senhor. Que cada um daqueles que necessitam tome posse desta cura divina sobre o corpo, sobre a alma, sobre o espírito, sobre a família. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. A igreja que crê diz o quê? Amém, aleluia, louvado seja Deus. Podeis assentar-se em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero mandar um abraço bem gostoso, bem carinhoso para todas as mamães que estão nos escutando, as mamães também que estão aqui. O Dia das Mães são todos os dias, bem verdade que sim, mas esse dia é o dia que se comemora, né? E assim, eu quero dizer para você que é mãe, que está me ouvindo, que você continue tendo a fé firmada no Senhor. E que nenhum trabalho é vão no Senhor, que tudo que você semeou na vida do seu filho, sobre a sua casa, creia que o Senhor te recompensará em nome de Jesus. Hoje pela manhã nós estávamos falando um pouquinho sobre
cura emocional. Então, mamãe, que você se cuide para que as suas emoções estejam saradas e você possa atrair os teus filhos para o Senhor em nome de Jesus. E que o Senhor, mamãe, te dê sabedoria e graça para que você seja uma mamãe vitoriosa, virtuosa, cheia da unção, cheia de sabedoria, porque só Deus pode nos auxiliar nessa grande e engenhosa tarefa de ser mãe. Mas quando nós colocamos o nosso coração, a nossa vida à disposição do Senhor, certamente que haverá vitória. A vitória é certa, pelo poder que há no nome e no sangue de Cristo Jesus, o Senhor. E você que é mamãe, marinheira de primeira viagem, entrega tudo ao Senhor. Respira um pouquinho, clama a Deus, Ele vai te ajudar. Veja a rede de apoio que pode te auxiliar, porque é uma tarefa muito engenhosa, é difícil, mas não é impossível. E Deus não nos dá nada além daquilo que podemos suportar. Então, você que é mamãe, o Senhor te dará graça, unção e capacitação para você ser uma mãe segundo o coração dEle e que você seja uma mãe alegre em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, Deus abençoe. Amém, queridos? Eu quero que você abra a palavra de Deus. Obrigada, levitas, por assentar-se. Coreógrafas também, Deus abençoe, muito obrigada. Eu quero que vocês abram a palavra de Deus no Evangelho de São Marcos. São Marcos, capítulo 11, versículo 22. Amém? Vamos ficar de pés? A palavra de Deus fala, fica em pé, filho do homem, e eu falarei contigo. Amém? Ah, pastor, e quem está sentado, quem não pode se levantar, Deus não vai falar não? Claro que Deus vai falar, sim. Com certeza Deus vai falar. Mas se nós podemos ficar de pés para reverenciar ao nosso Deus, que fiquemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Todos acharam? Glória a Deus. E Jesus, respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus. Vocês podem repetir comigo? Vamos repetir juntos? E Jesus, respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus. Jesus disse o quê? Tende fé em Deus. Fé em quem? Fé na pastora Janice? Misericórdia. Fé no bispo José Carlos? Misericórdia. Fé no seu pai, na sua mãe, no seu vizinho? Não. Tendes fé em quem? Aleluia. Paizinho querido, muito obrigada pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo da verdade nos guie sobre esta palavra da verdade. Que essa palavra faça guarida aos nossos corações. E nós saímos daqui mais regozijados, renovados, Pai. Com a mente transformada pelo poder da tua palavra. Para rompermos em fé e vivermos uma vida, Pai, digna de ti, da tua palavra e da tua gloriosa presença. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Podeis assentar-se. Louvado seja Deus. A palavra de Deus está falando sobre o poder da fé. Fala da figueira linda, maravilhosa, que estava muito frondosa, viçosa, e não tinha um fruto, não tinha um figo para Jesus se alimentar. E aí Jesus amaldiçoou aquela figueira secou. Mas o que eu quero falar para vocês é sobre essa parte, esse versículo 22, tão somente, só ele, onde Jesus responde aos discípulos. Ele diz, tende fé em Deus. E o Senhor Jesus disse, tenha a fé de Deus, tenha a fé em mim, tenha a sua fé igual à minha. Nós somos discípulos do Senhor, nós procuramos imitar o Senhor em tudo, mas quando se trata de fé, de pensar como Ele pensa, de agir como Ele age, muitas vezes nós temos essa grande dificuldade. E isso muitas vezes emperra, dificulta o nosso crescimento, a nossa vida diante do nosso Pai. Mas o Senhor Jesus, Ele fala, tende a fé de Deus. O Senhor está chamando a igreja, me chamando cada um de nós, para termos uma fé inabalável, igual à de Deus. Jesus confiou tanto em Deus, que ele em obediência fez tudo quanto o Pai lhe mandara. Ele não disse, Senhor, eu não vou
morrer por aquele povo miserável. Ah, meu pai, eu não quero, aquele povo não presta, misericórdia, papai. Deixa esse povo para lá, gente. Não, não. Jesus obedeceu, honrou, e ele tinha prazer em fazer a vontade do Pai. Aleluia, que coisa gloriosa, meus irmãos. Então, vamos ter essa fé igual à de Deus, essa fé enorme, inabalável. Sabe o que Deus falou para mim? Eu ministrei na igreja e eu tenho falado muito disso, que se nós somos discípulos do Senhor, no meio da tempestade, Jesus dormia. E a Bíblia transcorre, lá está escrito que Jesus dormia sobre uma almofada em plena tempestade. O mar bravio e revolto e Jesus dormindo. E os discípulos pensaram, mestre, vai deixar a gente morrer? Vai deixar a gente sucumbir? Misericórdia, Jesus! Não, queridos, vamos imitar ao Senhor. Como discípulos, tenha sua fé igual a dele, para tudo na sua vida, a nível espiritual, emocional, em tudo. Tenha a fé de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, tenha a fé de Deus. Tenha a fé de Deus. Rompa em fé. Creia na fé. Que é isso, pastora? Eu estou mandando você crer em Deus e ter a sua fé igual a dele. Deus é enorme, Deus é poderoso, Então, assim é a sua fé. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Então, o Senhor Jesus falou para os seus discípulos, tenha fé igual à minha. E nossa fé deve ser potencializada em Deus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é glorioso. O nosso Deus é imutável. O nosso Deus nunca falha, não muda. Ele é o que Ele é e sempre será. Aleluia. Alguém pode dizer amém? Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Então, se a fé de Deus e o próprio Deus não muda, você deve estar inabalável igual a Ele. É pedir demais, não é, meus irmãos? Ficar inabalável igual a Deus. É pedir demais, mas imita Jesus, imita o seu mestre. A gente quer imitar no caráter, quer imitar em obras, imita também na fé. Fé para perdoar, fé para viver uma vida de santidade, fé para viver como mãe, mulher sábia, ungida, abençoada, fazendo bem ao marido todos os dias da sua vida. Ah, pastora, mas meu marido é assim. Problema dele, faça você que está com a visão de Deus, você que tem a fé igual a de Deus, viva essa fé em nome de Jesus, porque o Senhor vai pedir prestação de contas para nós. E nós iremos estar diante do Senhor com as nossas obras, mas as obras sem a fé, ela é morta. Então, que a sua fé seja viva em Cristo Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. A fé de Deus tem origem no céu, no sobrenatural, no extraordinário, no milagre que Deus pode fazer todas as coisas. A fé sobrenatural de Deus não é baseada na carne, no mundo natural, mas no sobrenatural, no espiritual. Todas as coisas, antes de passar pelo crivo material, antes de se materializar, elas passam pelo crivo espiritual. E aí vem a bênção de Deus para as nossas vidas. Por isso, não duvide de Deus, confie nele para qualquer coisa. Hoje é dia das mães, eu vinha conversando com meu filho Esdras, o filho mais lindíssimo do universo, bem como o meu marido, o homem mais lindíssimo do universo. E Esdras veio dirigindo para mim, né? A minha habilitação ainda não chegou, a renovação, e Esdras veio dirigindo. E eu estava louvando ao Senhor porque eu não podia gerar. Eu não podia ter filhos, e hoje eu tenho 2 filhos lindos e maravilhosos, para a glória do nome de Deus. Então, nós precisamos confiar em Deus, queridos, para tudo nessa vida. E faça atos de fé, e faça atos proféticos, porque você crê no Senhor. Amém? Em nome de Jesus, aleluia. Deus quer que nós rompamos em fé, para que os obstáculos, as adversidades, as doenças, os problemas, todas as coisas que tiram você do foco de Deus, sejam extirpados, sejam anulados da sua vida. Muitas vezes esses problemas minam a nossa fé, não é verdade? Traz tristeza, ansiedade, depressão, opressão. Tem pessoas que se desviam, que duvidam de Deus. Pastora, sim.
Duvidar de Deus não é bom. Muitas vezes nós confiamos em tantas coisas, em tantas pessoas, mas duvidamos do poder de Deus. Duvidamos do milagre. Por quê? Porque a nossa fé não está firmada no Senhor. Mas precisamos firmar a nossa fé em Deus e ter a fé igual a dele. Jesus andou no meio de multidão, Jesus pregou para todo tipo de pessoas e ele nunca se contaminou. E eu preciso ter essa fé, eu preciso viver a minha vida prática do evangelho diário com essa mesma fé intransponível, inabalável, para que outras pessoas também sejam alcançadas, sejam abençoadas através da minha vida, da sua vida, da nossa vida, assim como Jesus abençoou a muitos. Amém ou não amém, igreja? Glória a Deus, vocês estão entendendo? Está claro? Aleluia. Dê uma salva de palmas para Deus, porque Ele é digno de glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E muitas vezes a nossa fé, quando ela é minada, o diabo aproveita essas brechas para nos paralisar. Mas nós temos um exemplo muito glorioso, muito gostoso, muito lindo, que é a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher tinha tudo para não confiar no Senhor. Aquela mulher não foi ensinada a adorar a Deus, mas ela ouviu falar que o profeta, que o Messias, que o Senhor Jesus passaria por aquele lugar. E ela sabia de toda a história, que ela com fluxo de sangue, ela estava imunda, não podia tocar nas pessoas. E os crentes tradicionais ou religiosos, amados, nós confiamos na sã palavra, na sã doutrina, mas não podemos ser religiosos. Amém? Em nome de Jesus, cuidado com a religiosidade. Não seja crente só dia de domingo. Gradson me enviou ali e falou: pastora, vai para onde? Onde é a festa? Eu disse: a festa começou lá em casa. E eu vim para a festa da casa do meu Senhor, na igreja. Amém? Então, amados, nós precisamos ser casa do Senhor. Nós precisamos fazer aquilo que Deus nos chama para fazer. Em nome de Jesus. Então, quando nós temos a nossa fé minada, paralisada, o diabo aproveita e faz baderna na nossa vida, no nosso coração, na nossa família, porque a gente passa a ter uma fé trôpega, uma fé vacilante, como a onda do mar, que vai e volta. Mas o Senhor não quer que a nossa fé esteja assim, Ele quer que a nossa fé esteja firmada nele. E aquela mulher do fluxo de sangue, ela disse: se eu tão somente tocar na orla ou na ponta do vestido de Jesus, eu ficarei curada. Ela teve a fé de Deus e no próprio Deus. Que coisa gloriosa! É assim que nós precisamos crer e romper todas as barreiras da sua vida, da sua casa, da sua família, em nome de Jesus. Precisamos romper em fé, precisamos profetizar, precisamos crer que o próprio Deus é poderoso para destravar, para abrir portas e fazer milagres em todas as áreas das nossas vidas. Você crê nisso? Eu creio. Aleluia. Creia que o reino de Deus e o próprio Deus é imutável. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Sabe por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, aquele que fez a promessa não é poderoso para cumprir? Claro que Deus vai cumprir a promessa dele. Mas você precisa crer nessa promessa. Você precisa crer no que Deus falou para você. Quem foi que falou? Quem foi que falou? Se um homem honra a palavra, quanto mais o Todo-Poderoso, o Eu Sou, o Autoexistente que se revela, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus. Mas Ele quer que você tão somente confie, tão somente creia, saia de cena e deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar, deixa Deus ser suficiente, deixa Deus manifestar a sua glória, em nome de Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. E convido a você para no meio da tempestade pegar a almofada que é a palavra de Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo de Deus, e dormir. Hoje de tarde eu dormi o sono do justo. Disse: estava cansada, Senhor. Não jejuei hoje de manhã,
Porque Deus disse, não jejue, coma. E o bispo nem mandou. E hoje de tarde, quando eu cheguei em casa, umas 2h30, eu dormi. E disse, Senhor, me deixe eu dormir. Cuide de mim enquanto eu estou dormindo. Porque a palavra de Deus diz isso. Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Aleluia! Olha que Deus zeloso, meus irmãos. E você não vai crer nesse Deus? Oh, aleluia! Deus é maravilhoso. E aquela mulher do fluxo de sangue, ela creu no poder de Deus. Ela creu no nome de Jesus. Ela creu no Espírito Santo de Deus. Ela creu que Deus é suficientemente Deus para fazer milagres. E a fé daquela mulher foi ativada igual à fé do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Louvado seja Deus. E nós precisamos romper em fé dessa maneira. A moeda do reino de Deus é a fé. Sabiam disso? Nos Estados Unidos, para ir para lá, você precisa de euro. Nós fomos para a África do Sul, eu e minha filha Emily. E lá é o rand. É um dinheiro que vale pouquíssimo em relação à nossa moeda corrente, ao real. E em relação à moeda dos Estados Unidos, ao dólar, vale muito menos ainda. Mas a nossa fé é a moeda do reino celestial. Eu acho que poucos entenderam. A moeda do reino espiritual é a sua fé. Porque se você não tiver fé, você não vai fazer nada. Deus não vai fazer nada se você não tiver fé. Jesus podia, de costa, curar aquela mulher. Mas aquela mulher precisou de se posicionar, precisou de tomar uma atitude, fazer uma ação. Então faça uma ação de fé, profetize sobre o seu problema, o filho que está nas drogas, aquela pessoa que você precisa orar para ser liberta. Seja lá do que for, pessoas que são atormentadas por demônios, que estão em depressão, com ansiedade. Hoje até crianças estão com esses problemas emocionais. Por quê? Porque o espírito está abatido, porque a alma está doente, o espírito está doente e é o mal do século. Todo mundo estressado, ansioso. Hein, psicóloga Rebeca? Não é verdade, minha filha? E infelizmente, o mundo vai de mal a pior, mas o Senhor é Deus, que quer que você vá de melhor a melhor, de glória em glória, de vitória em vitória, de fé em fé. Então creia no poder de Deus e use essa moeda sobrenatural que é a sua fé. Deus faz todas as coisas por nós, mas Ele quer que nós confiemos nele. De olho fechado, sem titubear, sem duvidar, igreja, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Use a sua moeda, que é a sua fé. E ela vai permitir você adquirir tudo o que você necessita, no âmbito eterno, no âmbito espiritual, no âmbito físico, no âmbito moral, no âmbito que você necessitar. Por quê? Porque todas as coisas procedem de Deus, vem dEle. Ele é o Pai das luzes. Foi Ele quem fez todas as coisas e Ele domina sobre tudo e todas as coisas. Os céus pertencem ao Senhor, a terra pertence ao Senhor, os filhos dos homens pertencem ao Senhor, a glória pertence ao Senhor, tudo é de Deus, inclusive você, a sua vida, o seu coração e os seus problemas. Se você entregar os seus problemas e der a Deus, Ele vai cuidar, mas você precisa ter fé. É um desafio. Às vezes a gente entrega e depois toma, se arrepende, vai lá e volta. A misericórdia. Confie plenamente. Você já viu uma criança? Eu sempre gosto de citar esse exemplo. Ela está em cima de um muro de algum lugar e você diz, vem, abre o braço, ela vai e se joga. Vai com tudo, não é verdade? Por quê? Ela confia em você. Ela não quer saber o seu tamanho, a sua idade, o seu intelecto. Ela só obedece. Porque ela não tem maldade. Nós precisamos ser assim diante de Deus, ter uma confiança viva, uma fé inabalável no Pai. Amém, queridos? Em nome de Jesus, aleluia. Deus é um Deus completo. Deus é Deus único. Deus é Deus suficiente. Ele é o Todo-Poderoso.
E para nós recebermos tudo que Deus prometeu, nós precisamos crer com a fé de Deus, igual à fé que Ele tem, aleluia, igual à fé de Jesus, amém? Crer no sobrenatural, crer no milagre que só Ele pode fazer. Eu, você, cada um de nós, não podemos ser como o crente Tomé. Tomé, ele tinha que ver primeiro para depois crer. Mas o crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem, o adolescente, a mamãe de Deus, ela crê para ver. Oh, glórias! Quem crê para ver? Eu, você, nós cremos para ver e não vemos para crer. Quando nós cremos para ver, Deus se alegra, aleluia. Em Romanos 12, 23, a parte B, a Bíblia fala que tudo que não provém da fé é pecado. Vocês entenderam? Tudo que não provém da fé é pecado. Misericórdia. Será que nós estamos em pecado? Quem duvida de Deus está em pecado. Eita, Jeová da glória, duvidar de Deus, não ter fé em Deus, não confiar no poder de Deus, não confiar nas Escrituras, isso é pecado. O povo do mundo, os incrédulos serão julgados, e os servos de Deus muito mais, porque conhece a palavra, tem o Deus vivo e todo-poderoso, amém, amados? Então, que Deus tenha misericórdia de nós para que nós não venhamos a duvidar do Senhor em nome de Jesus. Não cometa esse pecado, confie em Deus e rompa em fé. O que é que você precisa romper em fé? Gire essa chave na sua vida, creia, confie no Senhor. Tenha sua fé igual à fé de Deus. Amém, queridos? Em nome de Jesus, aleluia. Não podemos romper em fé se não confiarmos na pessoa de Jesus, de Deus e do Espírito Santo. Em 1 João 1,1, fala que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A Trindade poderosa agindo ali. Jesus é o Verbo vivo e encarnado de Deus. Em Gênesis, quando o Senhor relata na sua palavra sobre a criação, que todas as coisas foram feitas mediante o poder da palavra de Deus. E estava lá a Trindade. Quando diz, façamos o homem, façamos, por que no plural? Porque 3 pessoas, a Trindade é excelsa e poderosa, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalhando em unidade, trabalhando em harmonia, ninguém querendo ser maior ou melhor do que o outro, mas em perfeita unidade, em comunhão, em unção, fizeram todas as coisas, aleluia. E nós não podemos romper em fé se não confiarmos com este mesmo princípio da palavra de Deus, operosa e fiel. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Pelo poder da palavra, todas as coisas foram criadas. E pelo poder da palavra, nós precisamos confiar no Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Precisamos estar cheios da palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não tenho nada contra quem ouve pregações de várias pessoas, mas filtre o que você ouve, em nome de Jesus. Prefiro feijão com arroz, que é um alimento bom, saudável, do que novidades que não vai te levar a nada. Amém? E você precisa, eu preciso, nós precisamos urgentemente estarmos cheios da palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Qualquer problema, bota lá, YouTube, Google, tem a resposta. Não é plim-plim, não é mágica. A palavra de Deus é efetiva, ela é gradativa. Todos os dias você precisa ouvir a palavra. Em casa, leia a palavra audivelmente, fale para você ouvir. Está no trabalho, não pode abrir a Bíblia, pegar o smartphone para ver a palavra. Pega o versículo que você já tem gravado e começa a falar. Sabe, a fé é gerada no nosso espírito, pelo poder da própria palavra, queridos. Amém? Então, vamos confiar na palavra de Deus e no Deus da palavra. A palavra de Deus não traz engano, aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes, nós nos enganamos, nós nos sabotamos, ouvimos a nossa própria palavra, o nosso próprio eu, ouvimos a voz do diabo, a voz de pessoas que não estão aliançados com o Senhor, que não são profetas, que não são homens nem mulheres de Deus.
que muitas vezes traz aquele combo pronto, sabe, de fast food, e aí você vai, come e se alimenta, mas isso não é uma boa alimentação. Então medite na palavra, coma a palavra, tenha fé firmada na palavra, faça como Josué, que ele tinha a palavra de Deus como escudo, como alimento, e Daniel também, que orava 3 vezes por dia. Era naquela época. Agora, ore 24 horas. Como assim, pastora? Ore no carro, ore andando, ore antes de dormir, ore na hora do almoço, ore quando você estiver malhando, ore em todo lugar, ainda que seja 1 minuto. Ore, porque você será fortalecido em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Então, cuidado com a palavra de engano, cuidado com a palavra do diabo, cuidado com a mentira. Muitas vezes Deus fala para a gente uma palavra tão dura e a gente logo recua. Não, isso não é de Deus não. Olha, a voz de Deus você sabe discernir. Quem tem intimidade com Deus sabe discernir a palavra de Deus da palavra do homem e da palavra do diabo. E quando é você mesmo, o seu coração, o seu engano, vigie. Cuidado, porque o diabo quer que a nossa fé seja minada, vituperada, banalizada, para que a gente perca a nossa bênção diante de Deus. Mas em nome de Jesus nós ficaremos vigilantes para a glória do nome do Senhor. A fé é o combustível, ela é a nossa base fundamental para que o cristão permaneça vitorioso, para que o cristão não caia em ciladas, sabe, no laço do diabo, em nome de Jesus. E muitas vezes o diabo tem nos roubado, ou nós temos nos roubado, porque a palavra de Deus não está habitando ricamente nas nossas vidas, em nosso coração. Nós não estamos praticando a palavra de Deus, nós não estamos tendo a fé de Deus para estarmos firmes e inabaláveis na palavra e na promessa do Senhor. Em nome de Jesus, amados, então vigie a sua vida, vamos pedir a Deus que use de misericórdia para conosco e se encha da palavra, medite na palavra, coma a palavra de Deus, se alimente da palavra. O nosso corpo precisa ser hidratado, nós precisamos alimentar o nosso corpo e o nosso espírito também, para não estar enfraquecido. Você precisa encher a sua vida da palavra, o seu coração e o seu espírito da palavra de Deus, para você ser fortalecido espiritualmente em nome de Jesus, juntamente com a oração, com o louvor, com o jejum, com a gratidão ao Senhor em nome de Jesus. Amém, igreja? Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Quando temos derrota, é porque nós não temos fé. Quando somos derrotados, é porque não confiamos em Deus. Mas o Senhor nos chama para dar solução às nossas vidas, para rompermos em fé, seja na doença, os filhos nas drogas, seja a maldição hereditária, problemas no casamento, divórcio, seja aquela enfermidade que você acha, meu Deus, isso não. Eu quero dizer para você que o Deus que cura resfriado, Ele cura câncer. O Deus que cura aneurisma cerebral é o Deus que cura casamento, é o mesmo Deus. Basta você se permitir e deixar Deus agir. Basta você ter fé, confiança inabalável no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Deus quer que a nossa fé seja fundamentada nele. A Bíblia fala que o meu justo viverá da fé. Que coisa linda. O meu justo viverá da fé. Sabe o que é viver em fé? É viver confiando completamente em Deus. Não é no seu salário, não é na sua posição socioeconômica, não é no que os seus pais são, a sua família é, não é no que você é, mas é completamente em Deus. A Bíblia fala que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é que precisa ser acrescentado na sua vida? Tenha fé em Deus e Ele acrescentará. Confie no Senhor e Ele fará. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Em Hebreus 11:1 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a convicção daquilo que se espera. Você está convicto em Deus no que você espera nele? Em quem você tem esperado? Em quem você tem colocado a sua confiança? Se for em Deus, queridos, você terá vitória, certamente, no nome de Jesus. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para nós rompermos em fé, precisamos estar afirmados em Deus e na sua palavra. Porque a nossa fé está baseada em Deus. Em 1 Coríntios 2,5, fala aqui, para que a nossa fé não se fundamente em homens, não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Que coisa gloriosa. Então não é para você confiar no seu chefe, não é para você se apoiar no seu chefe, nas pessoas, no presidente, no prefeito, nos políticos, no marido, na mãe, no pai, não. Coloque a sua fé em Deus, se apoie em Deus, faça do Senhor a sua base, faça do Senhor o seu salvo-conduto e deixe a sua fé crescer nele, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Se fundamente em Deus, no nome de Jesus, no poder dele, para a glória e honra do nosso Deus. Amém, queridos? Aleluia, Deus é fiel. Devemos colocar a nossa fé no Todo-Poderoso e romper em fé juntamente com ele. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 11, o Senhor tendo uma conversa, batendo um papinho com Jeremias, ele fala assim, Jeremias, o que você está vendo? E Jeremias responde para o Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira, Senhor. Aí o Senhor responde para ele, vixe bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para que ela se cumpra. E velar significa vigiar, olhar o tempo todo, estar de prontidão, percebendo que nada saiu do controle, que está tudo correto, tudo perfeito, milimetricamente. E o nosso Deus é esse Deus que se debruça sobre a palavra dele e faz chocar, e faz acontecer, e prevalece o poder, a glória e o milagre dele, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, aleluia. Louvado seja Deus, mas nós precisamos crer, nós precisamos ter essa certeza, aleluia. Isso quer dizer que Deus é o único que tem poder para executar as promessas dele. Deus é o único que tem poder para fazer milagre. E você crê em milagre, pastora? Creio, creio. Você é Jesus aqui na terra, você sabia? A autoridade que tinha em Jesus, você tem. Porque o nome de Jesus é que tem poder, é que te dá essa autoridade. Amém? Glória a Deus. Eu já orei por várias mulheres que tinham medo de gestar, de ser mãe. E pensava e ligava para mim, pastora, e agora? Pastora, meu filho não está respirando. Bota um espelho lá, mãe, que você vai ver ó, a criança respirar. Pastora, está dormindo 7 horas, direto, pastora. Até agora não acordou. Tenha fé, mãe, o seu filho não morreu. São coisas simples, mas precisamos confiar em Deus. Medo de casar, medo de passar num concurso, medo de tanta coisa, mas o Senhor é Deus. E a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos ter fé para tudo nessa vida, queridos. Para nascer e para morrer. Porque se você não tiver fé, você não vai para o céu. Mas você tem que ter fé, que o Senhor te chamou, que Ele preparou a Sião, a Jerusalém celeste, lá é o seu lugar, é o meu lugar, é o nosso lugar, aleluia. E não tem demônio, não tem diabo, não tem pecado. Se você confiar em Deus, que venha lhe tirar do propósito de você morar no céu, de você ter uma vida de santidade, de você ter uma vida digna e honrada diante do Pai, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Deus se debruça sobre a palavra dele. Deus vigia sobre a palavra dele para executar todas as promessas dele na nossa vida. E o meu papel e o seu papel como filhos amados do Abba, do Paizinho querido, é tão somente descansar. Obedecer, confiar, ter a fé igual a dele, aleluia. Está a tempestade, pastora, durma na tempestade, confie em Deus, faça o que Deus fez, faça o que Jesus fez. Jesus não duvidou do poder do Pai, e tudo que Deus dizia,
Jesus fazia, Jesus executava. E o Espírito Santo também. E a gente aqui na terra hoje, em pleno século 21, com tudo mostrando a glória de Deus, o poder de Deus. E a gente fica, é mesmo, Senhor? É verdade, Pai? Será que você vai fazer? E agora, quando você vai fazer, Deus, cadê? Quando Deus disse que eu ia gestar porque eu era estéril, eu fiz um ato de fé. Até hoje, Emily tem um bichinho de pelúcia. Esse eu não dou a ninguém. Já deu tudo que nós tínhamos, que eu costurei, que eu bordei, que mamãe fez. Demos tudo, mas esse bichinho eu não dei. É um bichinho de pelúcia que eu disse, eu vou comprar algo pela fé, algo profético, porque eu creio que o Senhor vai abrir a minha madre. E vou usar anticoncepcional ainda, e o Senhor vai manifestar a glória. E assim Deus fez. Eu fiz um ato de fé, profetizei, confiei no Senhor e comprei esse bichinho de pelúcia. É antialérgico, não é pelúcia, é um material, eu falo pelúcia, mas é um material antialérgico, tá? Já existia naquela época, ó. E foi um ato de fé, de confiança em Deus. E vinha dia, passava dia, e eu agradecia. E aí, quando eu soube que eu estava grávida, eu comecei a chorar. Fiquei alegre, mas comecei a chorar e botei a mão na cabeça. Ó, o diabo como é astuto, miseravão. Ai, meu Deus, e agora? Estou desempregada, o que é que eu vou fazer? Aquela banheira de abrir e fechar de pé maravilhosa que eu dei a um monte de colega, eu não vou poder dar. Não vou poder comprar. Meu Deus, eu vou criar minha filha com o quê? Aí o Senhor falou, bichinha, vem cá. Tenha fé em mim. Tenha fé igual a mim. Ó, Jesus. Maria saiu correndo de onde ela morava. Não estava no seio da família com todo o mimo. Foi correndo para outro lugar. Largou tudo lá. E Deus proveu. O mesmo Deus que proveu para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, é o Deus que provê para você, para a sua família, para a sua casa, para a sua mãe, para o seu filho, para o seu irmão, aleluia, porque nele não há mudança, nem sombra de variação, aleluia, tenha a fé de Deus e rompa em fé, no nome do Senhor Jesus, aleluia, a glória e a honra pertencem ao Senhor, amém, queridos, aleluia. Descanse em Deus. Fale com a pessoa que está do seu lado. Rompa em fé. Confie no Senhor. Obedeça a Deus. Descanse em Deus. Porque Deus vai cumprir a sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Deus faz com que a palavra dele seja cumprida na nossa vida 100%. Na sua totalidade. Não é 99, é 100. Não é 98, é 100. 100% Deus cumpre a palavra dele em nossas vidas. Mas a nossa incredulidade, a nossa dúvida, a nossa falta de fé, o nosso medo, tudo isso toma lugar em nosso coração e nos impede de viver o sobrenatural de Deus. Nos impede de viver o milagre de Deus. Tenha fé no Senhor, em nome de Jesus. Guarde o seu coração em nome de Jesus. Não deixe que o seu coração venha ser tomado pela incredulidade. Amarre o seu feixe com pessoas que são crédulas, pessoas que confiam em Deus. Essa semana foi chá de mulheres, para honra e glória do nome do Senhor, uma bênção. E eu estava assim, com uma demanda muito grande. E muitas coisas para resolver, e o Senhor dizia, tenha paz, tenha fé. Ontem eu fui ministrar num chá, e tinha mais de umas 2.000 mulheres. Quando eu cheguei, que vi, que eu olhei aquilo tudo, eu digo, eita Jeová. E eu disse, eu tenho tempo pouco, porque eu ainda vou ministrar na nossa igreja. E eu estava um pouco preocupada. E o Senhor falou, filha, não se preocupe. Eu estou cuidando de tudo, de cada detalhe. Eu deixei tudo pronto no script, mas eu queria estar aqui. Eu disse, Deus, eu não vou estar lá, mas o teu Espírito Santo, vai estar lá, Senhor. A tua presença vai estar lá, Senhor. A tua palavra vai estar lá, Senhor. E assim aconteceu. Estava tudo lindo, tudo maravilhoso. E a preletora que veio ontem para o chá de mulheres, ela quando viu a mesa, ela entrou na igreja e já foi falando, pastora, esse lugar está excelente. Está tudo maravilhoso, tudo lindo. E eu fiquei em paz.
porque o Senhor é a minha paz. E nós precisamos ter a fé de Deus. E durante a semana, muitas coisas que eram para ser resolvidas, o Senhor agiu poderosamente, dando vitória. Deus quer que você durma em fé, acorde em fé, viva pela fé em nome de Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa a incredulidade de lado, meus irmãos. Em Hebreus 11:6 fala que, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha que coisa linda. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, quem está próximo de Deus, creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Que coisa gloriosa. Trocando em miúdos, falando de uma maneira clara e popular, a Bíblia está dizendo que quando você confia em Deus, Deus te dá presentes. Hoje foi Dia das Mães e eu ganhei um presente que eu fiquei assim, de boca aberta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também se eu não ganhasse, eu estava feliz do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque Deus é o maior presente, Jesus é o meu maior presente e Ele é suficiente na minha vida, aleluia! Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então se consagre a Deus, para que Deus te presenteie, para que Deus te honre, para que Deus te abençoe, em nome de Jesus, aleluia. Deus quer te dar presente, só porque você confia nele, só porque você tem uma fé inabalável, só porque a sua fé é igual a dele, e porque ele é bom, porque ele é misericordioso, porque ele é Deus de amor, porque ele é fiel, porque ele já te livrou de todo mal, de todo pecado, de toda maldição, de toda culpa, de toda enfermidade, porque o Senhor é Deus poderoso, aleluia, e ele é fiel, aleluia. Em Mateus 13:58, a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da incredulidade do povo. O povo duvidou de Deus, o povo foi incrédulo, as pessoas, elas não confiaram em Deus. Quando nós não confiamos em Deus, Deus não pode fazer milagre na nossa vida. Eu já vi pessoas que queriam muito casar, e já estava numa idade avançada e Deus abençoar de maneira sobrenatural e elas casarem. E muitas diziam assim, pastora, você tem mais fé do que eu? Eu digo, não, querida, lê a palavra, confie, vai lá. E Deus agir, sabe? É sobre Deus, queridos. É nele que a nossa fé está pautada. É nele que nós precisamos confiar piamente, de olhos fechados, ou abertos, seja lá como você esteja, mas creia em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus estava na cidade natal. Gente, você sabe o que é uma pessoa sair da sua cidade natal? Quando eu chego lá em Pau da Lima, no lugar que eu moro, eu falo com todo mundo, e às vezes se deixar, eu demoro de chegar na casa de mamãe. E às vezes eu vou andando assim rápido e não quero falar com ninguém. Oi, tudo bem? Deus abençoe. A paz do Senhor, meu irmão. Sabe, assim, vou rápido, porque senão eu paro, converso. E aí, quando eu chego lá, todo mundo que me conhece, aí eu paro para falar, vou falar com um, falar com outro. E aquelas senhorinhas fofinhas, idosas, dar um abraço, abençoar, perguntar como está. E isso demanda tempo. E você é bem-vindo no lugar onde você nasceu. Isso é gostoso, não é verdade? Pois com Jesus foi diferente. O lugar que ele era, que ele nasceu, o lugar onde todos o conheciam, foi o lugar da incredulidade. E muitas vezes isso acontece em nosso meio, no meio da igreja, no meio da sua casa. Olha, José teve um sonho glorioso, comentou com o pai de José era um homem que viveu milagres e duvidou do filho, e não encorajou o filho, e isso acontece no nosso meio, no meio da igreja, e até dentro da nossa casa, pessoas que professam a mesma fé, a mesma unção, mas na hora o coração endurece. Isso vai acontecer comigo? Que nada vai acontecer com você, não vai não. Vigia a igreja, confia no Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Para que Deus faça milagres. E ali na cidade natal de Jesus, em Nazaré, o Senhor Jesus queria fazer muitos milagres, mas o povo não creu, o povo duvidou. E a nossa fé é o combustível para Deus agir, o sobrenatural, o excelente e o extraordinário. Aleluia. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas nós precisamos confiar em Deus.
Aleluia. Em casa de incredulidade não há milagres. 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 Deus não pode fazer milagres se a sua casa é incrédula. Deus não pode fazer milagres se você é incrédulo. Deus não pode agir no sobrenatural se você só olha as circunstâncias e não está com os olhos fitos no Senhor, fitos na sua palavra, fitos no seu poder. Confia no Senhor, igreja, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz: crê no Senhor e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Quem é profeta da sua vida? Quem é profeta na sua casa? Quem é Deus na sua vida? Quem é Deus na sua casa? Quem é Deus no seu problema? Deus vai agir. Deus fará milagres se você não duvidar, se você confiar. Quer alegrar o coração de Deus? Confie nele. Quer alegrar o coração de Deus? Confie nele. Aqui tinha uma mulher que ela muito queria dirigir. E uma vez eu orei por ela, dei um chaveiro e disse a ela: tome aqui, Deus está mandando lhe dar, mandou te ungir, você vai dirigir. Ela: pastora, meu marido não vai deixar, me chama de burra, falou um monte de coisa, né? Eu disse: perdoe seu marido, ame seu marido e Deus vai usar ele para lhe dar um carro. Oxe, lá onde, pastora? Se você é incrédula, Deus passa a bênção. Oxe, fez a habilitação, fez o curso, tirou a habilitação. O marido comprou um carro zero, deixou na mão dela e ela subia com o marido para cima e para baixo, levando para fazer exame. E aleluia. E essa mulher morria de medo de dirigir. Ela não tinha fé. Eu disse: você tem fé para Deus salvar o seu marido e libertar? Deus salvou e libertou o marido dela. Mas fé para dirigir ela não tinha. Quando nós oramos e ela confiou no Senhor, ela teve fé, o Senhor deu a ela carros zeros. Não é zero de nada não, é 0 quilômetro, tá bom? Só para corrigir. Então, esse é o nosso Deus. Confie nele. Seja a nível espiritual, em todos os âmbitos da sua vida. Confie no poder de Deus. Confie na palavra de Deus. Tenha a fé de Deus, para que você e a sua família desfrute do milagre da fé e não seja incrédulo, em nome de Jesus. Rompa em fé. Confie em Deus e você viverá o milagre em nome de Jesus. E que a sua casa não seja a casa da incredulidade, mas seja a casa da fé, casa do milagre, casa da bênção. Que Deus te abençoe, você que está nos ouvindo. Rompa em fé, confie no Senhor e que Deus faça milagres na sua vida e na sua casa em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, tu és digno de glória, Senhor.